Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje ele vem com uma proposta um pouquinho diferente. Como diz já no tema, o relato então do catéter duplo J, minha experiência com duas cirurgias renais que eu fiz, né, recentemente. E eu vou trazer a parte 2 aqui do vídeo. Por quê? Eu já tenho a parte um, então para você que está chegando agora através desse vídeo, depois vai lá para assistir a parte um, tá bom? Que ela é mais genérica. Só que eu trouxe lá o catéter, mostrei para vocês, né, o catéter mesmo, e contei como foi a colocação, a retirada também do catéter duplo J. Mas agora esse vídeo é parte 2. Por quê? Porque eu recebi algumas perguntas de uma seguidora muito especial. Gostaria de mandar um beijo carinhoso para ela, da Mônica Ferreira de Araújo. Ela me mandou algumas perguntas que são mais específicas e eu gostaria de estar respondendo nesse vídeo. Então, por isso, parte 2, tá? Para você que tem dúvidas, que está passando por esse processo ou que conhece alguém que tem algum familiar, fique até o final, tá bom? Que eu vou deixar bem explicadinho para vocês, inclusive como é o procedimento no SUS e também no particular e convênios, tá bom? Então fique até o final desse vídeo. Também já quero pedir a sua inscrição, que vai ajudar muito aqui no canal. Não deixe de fazer a sua inscrição, tá bom? Vai ser super rapidinho, não vai custar nada para você, mas vai ajudar muito a fortalecer aqui nosso canal, tá bom? Deixa o seu like também, porque o YouTube reconhece que você está gostando desse tipo de conteúdo e reproduz para outras pessoas que às vezes estão passando também por esse mesmo momento aí da vida, tá bom? Bom, vamos começar então, sem mais delongas. Para quem não me conhece, eu sou a Carol e eu gravo vídeos aqui no YouTube falando um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, da minha maternidade, coisas que eu gosto e, claro, coisas que a gente vai passando no dia a dia. E há mais ou menos uns 2 anos, eu fui diagnosticada então com essas pedras no rim. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês o contexto, como foi. Eu tinha uma alimentação ok, bebia muita água e foi logo após a minha gestação. Então, eu tenho um bebê de 2 anos e um mês, e há mais ou menos uns 2 anos. Então, meu bebê tinha um mês, 2 meses, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas e procurar ajuda, procurar atendimento médico. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha uma alimentação ok, então eu não introduzia assim muito sal na minha comida. Sempre foi muito balanceado ali por conta da família. O meu pai na época ele já era mais idoso, né, na minha adolescência, então a gente tomava cuidado por conta de pressão alta, então sempre teve uma alimentação bem balanceada. Porém, eu era uma pessoa que gostava sim de um refrigerante, de um lanche aos finais de semana. Eu fazia muito bebia muito, né, refrigerante, assim, quando eu saía com os amigos, né, desesfreadamente, até, assim, não ver o fim, né. E o que acontece? Eu tive uma gestação aonde eu precisei me reeducar alimentar, né, por conta da gestação e também por ter tido alguns problemas, então eu precisei passar na nutricionista, eu precisei reeducar a minha alimentação, e eu bebi muita água. Então, assim, só para vocês terem uma noção, eu bebia em média 3, 4 litros de água por dia, às vezes chegava até 5 litros. Eu não tive nem retenção de líquido, sabe aqueles pés fofinhos, né, no finalzinho da gestação? Foi assim, muito pontual quando estava muito calor, mas eu não tive essa retenção de líquido na gestação, porque realmente eu consumia muita água. E sim, para problemas renais, a água ela faz muita diferença. Inclusive, os médicos falam: olha, beba muita água, cuide dos rins, filtre, né? O seu rim, porque a água é ali o círculo, né? Vai circulando a água no nosso corpo. Então, assim, para mim estava tudo ok e eu não tinha nenhuma probabilidade de ter esse problema. Porém, pessoal, quando o meu filho nasceu, o Miguelzinho nasceu prematuro, né? Ele nasceu de 8 meses, 36 semanas. Para quem já né, acompanha aqui no canal sabe, ele nasceu e eu continuei, né, bebendo água, cuidando da minha alimentação, reduzindo o refrigerante. Porém, quando chegou em um certo momento, eu comecei a sentir um desconforto. Então, assim, ele tinha um mês, caminhando para 2 meses de vida, e eu comecei a sentir um desconforto bem assim nessa região das costas, mas não na lombar, bem ao lado, muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então parecia uma dorzinha na coluna, na lombar ali, mas ela puxava para os lados e era como se fosse ali uma agulhada, assim, uma fisgada mesmo, algo que me incomodava muito. E eu pensei, nossa, deve ser por conta do bebê, né, do meu filho, que eu tô segurando ele, tô amamentando e tudo mais.
deve ser por conta disso. E sentindo aquelas dorzinhas, eu fui levando, né? Fui esticando aí. Quando o Miguel tinha mais ou menos uns 7 meses, que ele já estava bem maior, né? Mais fofinho, né? Aquela criança maior, eu voltei a trabalhar. E como era, né, na época era numa escolinha, numa creche, né, com outras crianças, e estava em período de férias, eu levei ele, inicialmente ficávamos eu e ele ali até a volta das aulas das crianças, né? Eu só ia para cumprir a carga horária mesmo e fazer ali a parte burocrática. Bom, quando comecei a pegar mais ele no colo, né, a ficar com ele, eu comecei a sentir ainda mais esse desconforto, né? A gente subia a rampa, descia a escada, né? E ele já era maiorzinho e cada vez mais a dor foi aumentando. E aí, quando foi um dia, eu realmente travei. Eu lembro assim que eu travei, eu pensei que eu tinha travado da coluna, né? E eu sentia muita dor, fiquei travada mesmo, de andar assim, encurvada. E nessa época a minha diretora, né, já estava ali comigo, a gente ia, né, para fazer a parte burocrática da escola, e eu falei para ela, Bruna, eu tô sentindo muita dor, tô andando assim, encurvada, eu não sei o que é, vou precisar, né, buscar o atendimento. E quando eu fui buscar o atendimento, pessoal, primeira coisa, né? Eu fui no SUS, então eu fui buscar o atendimento no SUS, respondendo já a primeira pergunta da Mônica, tá? Saber mais sobre a pedra no rim, tá? Então, a primeira pergunta que a Mônica me fez. E aí, quando eu cheguei na entrada ali, né, do hospital, fui pelo SUS, foi pedido para mim alguns exames, eu relatei essa dor muito intensa e eu fiz exame de urina, né? Ali o RC1, que é um exame para ver a urina, a questão de infecção, de urina e tudo mais. E quando eu fiz esse exame, foi assim, batata. O médico falou assim: olha, você está com infecção de urina, e me passou assim muitos antibióticos para tratar a infecção de urina. Eu pensei, bom, como eu estou amamentando, né? Eu vou tentar, assim, tomar assim, uma dose menor, vou retornar depois, a não ser o plantão, né? Vou ir para um atendimento agendado, uma consulta, porque é muito antibiótico, né? E eu ainda estava naquela fase do início ali, né, da maternidade, então aqueles primeiros cuidados e tudo mais. E eu achei estranho, porque quando eu repeti o exame, deu novamente infecção de urina, assim, uns 15 dias depois, e a dor não melhorava. E eu pensei assim, bom, é estranho, porque eu nunca fui uma pessoa que tive infecção de urina. Eu não tinha infecção de urina. E de repente, né, 2 vezes eu fiz o exame e tava dando uma infecção de urina muito forte. Bom, foi aí nesse momento a segunda pergunta que a Mônica me fez. Quanto tempo demorou para você operar? Então, assim, eu comecei a sentir essas fortes dores, né, em dezembro, finalzinho de dezembro para janeiro. Eu senti essas dores, eu procurei esse atendimento que dava essa infecção de urina e eu achei muito estranho. E o atendimento que eu procurei foi pelo SUS, tá? Primeira porta de entrada. E aí dava infecção de urina e a dor começou a aumentar. E atualmente eu tenho um convênio médico. Então é um convênio coparticipativo e eu procurei atendimento num hospital referência aqui na minha cidade. O segundo médico que me atendeu, eu falei para ele: olha, doutor, eu já tomei antibióticos, inclusive uma dose menor, porque eu estou com um filho pequeno, e eu nunca fui uma pessoa que tive infecção de urina, e tá muito forte. Eu tô achando estranho. Ele falou para mim: Carol, então eu vou te dar um conselho. Aqui a gente é plantão, então a gente vai pedir exame de urina e ponto, né? E ele falou assim: agenda uma consulta com um especialista e passa por urologista para você ter ali exames mais específicos. E pessoal, para você que está tendo esse tipo de problema com pedra nos rins, sim, o médico que vai cuidar de você é o urologista. O urologista que cuida de toda a parte do aparelho urinário, bexiga, rins, né? Então ele me indicou no convênio, já na consulta dentro do hospital, no convênio, ele me indicou um urologista aqui da minha cidade. Médico, assim, muito bom, muito especialista, né? Tem várias especialidades de pós, né? De conhecimento dentro dessa área da urologia. Ele falou assim: olha, procura um urologista para você ver. Eu indico, né? O doutor tal e tal, e me indicou esse doutor. E eu falei assim: tudo bem, eu vou marcar então uma consulta com ele. Marquei uma consulta com ele com um plano e ele pediu para mim
uma ultrassom, né? Ele fez ali uma ultrassom e imediatamente ele já fez a ultrassom e me passou pela consulta com a ultrassom em mãos. Mas mesmo assim, pessoal, ainda demorou um pouquinho, porque assim, mesmo sendo por convênio, a gente tem que esperar, tem que agendar a consulta, depois, né, agendar ali o exame. E aí o exame, eles vê de imediato, então você leva o resultado, ele vê de imediato. Porém, né, até você conseguir agenda para o exame, até o exame ficar pronto, né, o tempo foi passando. Então demorou sim, respondendo, né, mais uma vez a segunda pergunta da Mônica, quanto tempo demorou para mim operar? Eu fui operar no dia 7 de maio de 2024. Então demorou aí mais ou menos uns 3 a 4 meses para eu conseguir a cirurgia, né? Por quê? Vou explicar por quê. Porque a minha pedra, ela estava no rim. Ela não estava no canal indo para a bexiga, né? Ela estava no rim. Porém, na ultrassom, ela apareceu que ela estava infeccionada no rim. Então, o meu rim já estava infeccionado, né? E ali foi uma cirurgia até mesmo de emergência, a colocação do catéter duplo J. Bom, e aqui a terceira pergunta da Mônica, foi pelo SUS? Então, assim, a minha cirurgia, ela não foi pelo SUS. Ela foi por um convênio médico que eu tinha aqui na minha cidade, que ele é coparticipativo, e eu consegui fazer, então, aí de 3 a 4 meses a cirurgia pelo convênio, né, do meu plano de saúde, tá? Então, ela não foi pelo SUS. Porém, eu vou explicar para vocês, né, que às vezes não tem o convênio, não tem o plano de saúde, formas para você fazer a sua cirurgia pelo SUS, tá? E qual foi o tamanho das pedras? Então, mais uma pergunta da Mônica. As minhas pedras, ela era de 8 a 4 centímetros. Então, no total, pessoal, eu tinha 8 pedras do lado direito, por isso eu sentia muita dor, e 5 pedras do lado. Perdão, 8 pedras do lado esquerdo, que era o que eu sentia dor, e 5 pedras do lado direito, que também doía muito, mas não estava infeccionada. Então, o maior desconforto de todos era do lado esquerdo, foi onde me travou, né? Que era onde estava infeccionado. Então, foi isso, o tamanho das pedras de 8 a 4 centímetros, tá? E aí, na ultrassom, saiu exatamente o tamanho, né, das pedras. E a outra pergunta é da Mônica. Quanto tempo ficou com dores depois da cirurgia? Bom, então eu fui internada no dia 6 de maio, era na parte da manhã. Eu me lembro, não sei exatamente o horário, mas era na parte da manhã, assim, em jejum e tudo mais, para fazer a cirurgia. Eu ia fazer no dia 6 mesmo, à noite. Porém, teve um atraso no hospital, meu médico precisou atender algumas outras emergências e ele me operou no outro dia. Então, eu fui operada, eu internei no dia 6 e eu fui operada no dia 7. E a cirurgia estava marcada para as 4 horas da tarde. Só que eu entrei no centro cirúrgico e até fazer a anestesia. Então, assim, amores, o catéter duplo J, você toma uma anestesia que é a RAC, é a mesma anestesia para ganhar bebê, tá? Então, é a RAC também, é uma anestesia que você não sente nada. Então, ele colocou uma sedação, eu apaguei, e eu tomei a anestesia também local, né, para fazer a introdução do catéter duplo J. E o que é o catéter duplo J? Ele é um catéter mais ou menos de 30 centímetros, tá? Fininho, bem fininho, que ele vai no canal da urina até a bexiga para estreitar esse canal urinário. Então ele alarga como se ele fosse alargar, espaçar o canal urinário, que é muito minúsculo. Ele espaçando, quando retira mais ou menos uns 30 dias depois o catéter, é feito então essa cirurgia laser. O que é a cirurgia laser? Quebrar essas pedras por laser, que o farelo, digamos assim, né, dessas pedras soltas, ele vai sair pelo canal urinário. Então, por isso, esse espaçamento do catéter. Então, o catéter fica ali para abrir e para esses resíduos de pedra, né, esses resquícios, né, descerem ali pelo aparelho urinário. Então, basicamente é isso, tá? Porém, amores, eu demorei muito no centro cirúrgico. E eu fui sair de lá mais de 10 horas da noite, era super tarde, eu tava com muita fome. Eu me lembro que eu tava com muita fome, porque eu tava em jejum, né?
E depois, né, você ainda fica muito anestesiada. Então eu comi normalmente, eu senti só um leve desconforto, mas eu ainda estava anestesiada, né? Então, respondendo a outra pergunta da Mônica, né, que foi quanto tempo que eu fiquei com dor, eu fui sentir dor um pouco depois, que foi quando a anestesia foi, né, parando e eu senti vontade de fazer xixi. E assim, você não fica com sonda, nada. É uma cirurgia em si super simples. A parte da anestesia, né, é só para você ali não ter aquele desconforto, não ficar agitado ali no momento, né, porque é uma coisa que é desconfortável, né, para a introdução do catéter no aparelho urinário, né, então é para você não sentir. Mas depois você não fica com sonda, você não. É claro, tá? Depende muito de paciente para paciente, tá bom? No meu relato, no meu caso, não precisei ficar com sonda. Eles colocaram sim uma fraldinha, tá? Eles colocam, né? Mas vai muito de paciente para paciente. Às vezes, quando é um processo mais invasivo, daí eles colocam sonda. Então, vai muito de pessoa para pessoa, tá? No meu caso, eu não precisei ficar. Mas eles colocaram uma fraldinha porque você dorme muito, né? Ali o processo de anestesia e não dá para ficar levantando toda hora. Então, eles colocam, mas assim, foi tranquilo. Eu não nem fiz xixi depois, logo depois. Eu fui fazer, a anestesia já estava, né, já indo embora, estava passando anestesia. E eu senti um desconforto. O primeiro desconforto foi quando eu fui fazer o primeiro xixi. Pessoal, esse primeiro xixi, ele sim é muito desconfortável. Para mim, foi uma ardência muito forte, tá? Foi uma ardência e saiu muito sangue. Por quê? Pessoal, quando você faz um procedimento no rim, né? Ele não, o doutor o urologista, ele nunca vai fazer no rim direito ou esquerdo. Primeiro ele vai fazer em um e depois ele vai fazer em outro, né? Para não ter nenhuma complicação, de repente, imagina fazer, né, nos dois rins, dar algum problema. Então, o seu rim, o primeiro, ele precisa ficar funcionando normalmente, e o outro é que vai ser submetido a um procedimento. Então, ele faz primeiro em um lado, depois ele faz do outro. Por isso que quando a pessoa, o paciente tem pedra no rim, do lado direito e esquerdo, vão ser duas vezes. Porque ele vai fazer primeiro de um lado e depois do outro lado, tá? Então foi sim, a primeira dor que eu senti foi a primeira urina. Foi muito desconfortável. Eu senti dor sim. Mas os médicos passam uma medicação que ela vai, né, ali aliviando essas dores. Então, assim, eu não me lembro mais o nome da medicação, mas é uma medicação que o urologista, assim que termina o procedimento, ele já vai receitar e no hospital mesmo você começa a tomar. Eu lembro que eu fiquei. No outro dia eu já fui para casa. Foi uma cirurgia sem corte, muito simples, muito tranquila. E a retirada foi após 30 dias. Então, assim, nos primeiros dias é desconfortável quando você vai sentar, né? Você sente ali que tem alguma coisa, é um catéter, né? Então tem que ter muito cuidado. É restrito para pessoas, né, que têm relações sexuais a não praticar a relação sexual durante alguns dias, né? Você tem ali um retorno médico e após, em média, tá? Pessoal, não é regra para todo mundo, mas assim, no meu relato, foram 30 dias no meu caso, mas geralmente ele vai de 15 a 30 dias, esse catéter fica, né, no corpo. E depois você vai na própria clínica e ali o doutor mesmo na clínica faz a retirada super simples, coloca um anestésico local e retira o catéter duplo J, tá? Depois pede uma outra ultrassom para ver como tá. Faz de um lado, depois eu fiz do outro. E assim, alimentação, né? O que foi o meu caso? Medicação. Tomei muita medicação na gestação. Como eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo, bebia muito refrigerante. Então, isso contribui negativamente para a formação de pedras. Genética também contribui para a formação de pedras. Muito sódio na alimentação contribui para a formação de pedras. Então, são diversos fatores que podem desencadear, né, essas pedras no rim. Então, o que o médico fala? Além da medicação, além da hidratação, além do cuidado da alimentação, um acompanhamento. Você faz um acompanhamento que, inclusive, pessoal, eu faço até hoje esse acompanhamento, tá? Para a questão da formação de pedras, para acompanhar, porque às vezes ainda pode ter dor, pode ter incômodo, então tem que acompanhar, tem que fazer esse acompanhamento que eu faço até hoje, né? E essas eram as perguntas da Mônica. Agora eu vou falar para vocês, porque eu fiz esse procedimento pelo convênio, tá?
Mas eu consegui algumas ultrações, né, pelo SUS também. E eu quero falar para vocês que às vezes não tem um convênio, não tem um plano de saúde e precisa e depende exclusivamente do SUS. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona, tá? A primeira porta de entrada é você agendar uma consulta. Então, se você não tem plano de saúde, você está sentindo essa dor pela UBS, né, pelo seu posto de saúde ali ou pelo um pronto atendimento, e você vai passar por um médico e aí você vai explicar, né, no caso, essas dores que você está sentindo, sintomas que você tem, de repente, né, se você tem ali uma alimentação e você está desconfiado que é uma pedra, você pode expor. O médico provavelmente vai pedir exames de urina, né? E assim, os primeiros exames, urina, sangue, né, hemograma e tudo mais, você vai conseguir ali na consulta, né? Provavelmente ali na primeira consulta você já consiga. E o ideal seria você conversar com o seu médico para fazer a solicitação de uma ultrassom do aparelho urinário. Pessoal, às vezes demora, né? Às vezes não. Então depende muito de município para município, né? Aqui no município onde eu moro, hoje, né, com algumas campanhas governamentais e municipais, né, da Secretaria de Saúde, não está tão demorado, né? Gira em média aí 2 meses a 3 meses uma ultrassom, no máximo, né? Às vezes até menos, às vezes 20 dias, um mês. Mas depende muito de município. Então, às vezes eu tô falando com uma pessoa de um estado, que mora no estado ou no município, que demora muito. Então, você tem duas opções. Passa por consulta. Com o pedido médico da ultrassom, por isso que é importante você pedir para o seu médico o pedido, ele fazer a prescrição do pedido da ultrassom do aparelho urinário, você consegue ou aguardar em fila pelo SUS, e aí vai depender de como é a fila do seu município, ou você consegue, com o pedido, né, pagar uma ultrassom particular ali mais em conta, né? Tem alguns convênios, tem alguns convênios que têm parcerias com clínicas que você consegue fazer mais em conta. Então vai da urgência. Ah, eu tô com um incômodo, mas não tá assim aquele desespero de dor. Pode aguardar pelo SUS? Você aguarda na fila do SUS. Se tiver um incômodo muito grande e você realmente tiver com muita dor, faça particular a ultrassom com pedido médico, porque você vai ter o pedido da consulta do SUS que você foi. Então, faça essa ultrassom particular se você tiver com muita dor. Com o resultado em mãos, você marca, agenda ali um retorno da consulta e você marca um especialista em urologia. Pela UBS, também é fornecido pelo SUS, né? É ofertado pelo SUS urologia. Bom, também é fila. Então vai depender do seu município, não tem como dizer o tempo, né? Porque vai de município para município. Aí você vai passar por um urologista com o seu resultado. E é a partir daí que ele vai fazer o agendamento de caso de cirurgia ou colocação de catéter duplo J pelo SUS. Sim, é ofertado em hospitais estaduais ou em até redes filantrópicas, que é quando é uma parceria de município com o estado. No seu estado, no seu município ou em municípios vizinhos. Porque alguns estados, eles têm parcerias com cidades vizinhas, que são concomitantes ali, conveniadas, né? Elas têm um consórcio municipal de saúde. Então, por exemplo, eu moro numa cidade A e às vezes eu posso fazer uma cirurgia numa cidade B, que é uma cidade maior, às vezes tem um pouco mais recurso de saúde, tá? Então, vai de acordo aí com a necessidade, com a urgência. É possível sentir muita dor, aquela cólica renal muito forte. Ir para um hospital. Então, chamo o SAMU, vou para um hospital. Entro no hospital já com essa queixa. E ser operado? Sim. Se você sente muita dor e entra ali pelo SAMU, pelo SIAT, né? Por esse encaminhamento, você já vai para dentro de um hospital. Ali mesmo você já faz a ultrassom e, se for indicado, mesmo pelo SUS, tá? Você já faz a cirurgia ou o procedimento. Mas para isso, a pedra ela tem que estar no canal urinário, né? Às vezes, quando ela está no rim, eles vão ali, né, fazer outros tipos de tratamento, passa medicação e tudo mais. Mas vai muito da gravidade, como eu disse, né? Então tem sim essa possibilidade. Porta de entrada no hospital você fazer a cirurgia, tá bom? Outra coisa também que tem em alguns municípios, eu vou falar aqui pelo meu município,
são alguns hospitais que têm convênios e descontos para cirurgia. Então, por exemplo, aqui no meu município, a gente tem esse hospital, inclusive que é o do meu convênio, que ele tem um convênio para descontos em cirurgia. Chama assim, Cirurgia para Todos, que é alguns mutirões de cirurgias que os médicos especialistas da cidade pegam para fazer, geralmente são em cidades maiores, tá? Mas você pode informar se de repente na sua cidade ou numa cidade próxima tem esses convênios para descontos do próprio hospital. E eles têm 50% de desconto na cirurgia. Então, por exemplo, é uma cirurgia que custa R$ 6.000. Então, ele vai ali ter um desconto, você vai pagar 50%, R$ 3.000, parcelados em 36, em 48, em 60 vezes a parcela da cirurgia. Chama um programa Cirurgia para Todos, tá? Como saber? Então, dá uma pesquisada se tem esse tipo de programa aí no seu estado, no seu município, tá? Para de repente, se a fila estiver muito demorada, ser uma alternativa caso você consiga, mesmo que parcelado, para poder fazer essa cirurgia em um tempo menor, tá bom? Então, tem como fazer pelo SUS, tem como fazer ultrassom pelo SUS, tem como fazer alguns exames pelo SUS. E tem formas de intermediar para ser um pouco mais rápido, né? E tem também esses consórcios que aí, no caso, consórcio municipal, né, entre um e outro, que é essa parceria, eles falam consórcio, que é essa parceria de município para município para agilizar o atendimento. E o que a gente chama de porta de entrada, que é quando dá aquela dor muito forte, você corre para o hospital e ali, né, o município, o estado, né, faz essa cirurgia também pelo SUS. Tá bom, meus amores? Bom, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, respondido as perguntas da Mônica. Se você tiver algum outro tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E não esqueça, se você chegou até aqui e não fez a sua inscrição, por favorzinho, deixa a sua inscrição para fortalecer aqui o nosso cantinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!